inovadora com jogos de mesa. Quem vem contar pra gente como é que funciona isso é o diretor de marketing da Paper Games, Danilo Salvego. Danilo, seja bem-vindo. Muito bom receber você aqui no palco da Escolar Experience. Muito obrigado. Obrigada, Danilo. Com você licença. agora. Eu vou sentar, gente. Dá licença. Bom, pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigado, boa noite. Meu nome é Danilo Salvego, sou diretor de marketing da Paper Games. Falar rapidamente, a Paper Games ela é uma empresa especializada em jogos de tabuleiro, jogos de carta, jogos de mesa modernos ou board games. Cada um fala de um jeito, tá? E hoje eu vim apresentar para vocês aqui uma iniciativa que a Paper Games está começando, que é a Paper Games Sala, simples alternativas de lazer e aprendizagem. O que é legal da Paper Games? Nós temos jogos de cartas muito rápidos, fáceis de aprender. Eu ensino para vocês em 1 minuto. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos nossos jogos. E são jogos baratos, né? Então, o que a gente acredita do nosso produto é que é um produto acessível, fácil, para todas as idades e todas as ocasiões. E essa iniciativa Sala, ela começou, na verdade, de uma ideia que a gente teve de afastar as pessoas das telas e promover experiências presenciais, criativas, inovadoras, que engajam as pessoas, né? Então a gente começou como? Agora sim. A gente começou falando assim: diversão é um desejo coletivo. E por que a gente fala que a diversão é um desejo coletivo? Porque hoje, com o número de telas que a gente tem acesso, e hoje principalmente as telas que temos acesso são telas individuais. Hoje eu tenho o meu celular, e o meu celular eu não compartilho com ninguém. Então nós aprendemos a nos divertir sozinhos e através de telas, né? E daí a gente chega à conclusão que o uso excessivo de telas afasta e adoece as pessoas. Isso hoje já é um fato, tá? E acreditamos que a gente precisa urgentemente criar espaços para nos divertirmos coletivamente e principalmente sem telas. É daí que surgiu o Paper Game Sala. Mas, para embasar um pouquinho essa afirmação minha sobre as telas, a gente levantou um estudo feito pela... um estudo feito pela UFMG, que é as telas e os efeitos na saúde mental. Pessoal, eu não sou especialista nessa área, tá? Mas eu vou dar só um apanhado. Esse estudo feito pela UFMG em outubro de 2023, ano passado, eles, na verdade, é um meta-estudo, né? Eles pegam uma série de estudos e faz um resumo de tudo o que teve nesses estudos para ver quais são os efeitos na saúde mental. Então, primeiro que a gente já teve, nesse estudo da UFMG, primeiro que a gente já teve aí um aumento de uso de telas pós-pandemia. É impressionante isso. Depois que a pandemia acabou, o uso das telas aumentaram. 72% de crianças e adolescentes apresentavam sintomas depressivos. 60% redução da qualidade do sono. 12% admite possuir dependência e vício em telas. Impacto nos idosos. Foi identificado em idosos nomofobia. Nomofobia é o medo de ficar longe da tela de celular. Porque o idoso, quando ele está longe do celular, ele acha que pode ser que ele não encontre uma ajuda se ele precisar, então ele precisa estar com o celular ali o tempo todo, caso ele precise de ajuda. Influência no tipo de conteúdo, principalmente com impacto em garotas jovens, na construção da autoimagem. Então a gente sabe hoje que na parte de Instagram, TikTok, tem uma construção da autoimagem muito prejudicada, principalmente com garotas jovens. Atraso no desenvolvimento de habilidades cognitivas. O fato de eu
de eu interagir com conteúdos e pessoas através de telas, diminui as minhas habilidades cognitivas. Porque eu não estou interagindo mais num ambiente tridimensional, com pessoas. Eu estou sempre ali naquele lugar pequenininho da tela. Isso faz com que eu tenha redução nas minhas habilidades sociais. Foi identificado que dessas pessoas entrevistadas, elas não conseguem mais identificar expressões faciais. E tudo isso daí resulta no quê? Sintomas depressivos, a redução da qualidade de sono, dependência de vícios de telas, impacto nos idosos, a influência negativa do tipo de conteúdo em garotas jovens, atraso no desenvolvimento das habilidades cognitivas, redução das habilidades sociais, isolamento social. Né? Então, assim, a partir do momento em que eu começo a me divertir sozinho através das telas, e daí eu tenho esses efeitos na minha saúde mental, o que eu faço? Eu fico em casa. Eu não tenho por que mais sair, porque eu consigo me divertir sozinho, eu não tenho que interagir com ninguém. Eu não preciso ter mais nenhum tipo de habilidade social, ou de conversa, ou de brincadeira. Né? Então isso é isso hoje o cenário geral que a gente encontra. E daí na Paper Games a gente tem investido com os nossos jogos de cartas como uma proposta mesmo de falar, viu, vamos deixar o celular um pouquinho de lado e vamos brincar um pouquinho, né? E daí a gente tem, é claro, um contraste gigantesco com as atividades presenciais. E aqui eu não vou só ficar vendendo os jogos da Paper Games, não. Atividades presenciais envolvem esportes, todos os tipos de atividades ao ar livre, culinária. Né? Eu gosto muito de cozinhar, então assim, quando os meus amigos vão em casa, a gente cozinha junto, e isso é muito bacana. Né? Então assim, culinária, construir coisas juntos, né? Então você faz uma pipa, você constrói qualquer tipo de brinquedo junto com uma pessoa que você gosta. Laços são criados através de experiências coletivas presenciais. Né? E o principal, que esse é o mais importante, ambientes divertidos e interativos melhoram a comunicação entre as pessoas. Então, quando eu estou num ambiente interativo, divertido, descontraído, eu conheço melhor o meu amigo, o meu irmão, a minha mãe, o meu filho e assim por diante. Né? Então é importante a gente saber que existe esse contraste com as atividades presenciais. É aí que nasce o Paper Games Sala. Paper Games Sala é o quê? A Paper Games a gente tem aí mais de 90 jogos já lançados no mercado, a gente tem 900 revendedores em todos os estados do Brasil, né? A gente tem centenas de milhares de cópias de jogos lançados no Brasil inteiro. E toda vez que a gente escolhe um jogo para lançar no mercado, a gente tem um pilar, que é o Fun Factor, fator diversão. O quão divertido esse jogo é? Está todo mundo jogando e se divertindo e dando risada e gostando do jogo? Bacana. Então, é uma coisa muito importante de a gente falar, principalmente aqui na Scholar Office, que os nossos jogos não são jogos educativos. Eles não foram criados com o objetivo de educar. Né? Então, sei lá, você pega aí um jogo, aprenda o alfabeto. A gente sabe que esse é um jogo que foi feito com o objetivo de ensinar o alfabeto. Só que você pega um jogo da Paper Games, os jogos da Paper Games são feitos para divertir. Mas o que é o Paper Games Sala? Paper Games Sala, nós fizemos parcerias com profissionais de educação, professores, terapeutas, psicólogos, para que eles jogassem os nossos jogos, analisassem eles e respondessem para a gente a pergunta: quais são as habilidades e estímulos que os nossos jogos promovem para as pessoas que jogam os nossos jogos? Né? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns jogos da Paper Games. Esse daqui é um jogo muito conhecido da Paper Games. Não sei se alguém aqui já conhece ou já jogou o Bandido. Bandido ele é um jogo de 1 a 4 jogadores e as partidas dele duram em torno de 15 minutos. Vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona o Bandido. Primeiro de tudo, ele é um jogo cooperativo. Todo mundo na mesa joga contra o bandido. Como que é esse jogo? Você coloca a carta do bandido no centro da mesa e todos os jogadores recebem 3 cartas e cada jogador, só que eu não sei a carta dos outros jogadores.
Só eu sei as minhas 3 cartas que eu tenho. E são essas cartas com esses caminhos que vocês estão vendo aí na tela. Então, cada jogador tem que jogar uma carta, tentando bloquear a saída do bandido. Tá? Só que o importante é, eu não sei a carta dos outros jogadores, e a gente precisa jogar em conjunto para impedir que o bandido fuja. Então, o objetivo desse jogo é a gente fechar todas as saídas. Como vocês estão vendo aí na tela, tem algumas saídas ali na parte de cima que está aberta, só que aquelas saídas que está com a lanterninha, com a mãozinha, aquelas estão fechadas. Por ali o bandido não foge mais. Então, você tem, nesse jogo, o que foi identificado nesse jogo? Memória, lógica e raciocínio. Né? Então, assim, é importante você fazer a trilha do bandido até a saída para ver, opa, aqui ele vai fugir. Você tem uma percepção visual e espacial, porque tem carta na sua mão que, na verdade, ela vai piorar a situação, ela vai abrir mais saídas. E daí piora para todo mundo. Socialização e cooperação. Então, assim, você precisa se comunicar com os outros jogadores para tentar jogar a melhor carta que ajude todo mundo. E contorno de adversidades. O que acontece quando alguém joga uma carta muito ruim que abre mais 3 saídas para o bandido? Todo mundo tem que trabalhar em conjunto com o bandido. Agora sim, não se enganem. É difícil de capturar o bandido, tá? Para quem joga. E vou falar outra coisa ainda. Esse é um jogo para todas as idades. Eu já sentei na mesa, jogou eu, minha mãe de 76 anos e meu sobrinho de 14, e a gente se diverte horrores. E é difícil prender o bandido, é bem difícil mesmo. Daí a gente tem outro jogo, que é o jogo mais famoso da Paper Games. A gente já vendeu mais de 200 mil cópias desse jogo só aqui no Brasil, e no mundo já foi vendido mais de 10 milhões de cópias. É o Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Tá? É um jogo simples, fácil de lembrar o nome. Né? Então, é só lembrar Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. É um jogo para 2 a 8 jogadores e as partidas também duram em torno de 10 minutos. A gente estava jogando agora de pouco lá no nosso stand. Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza funciona da seguinte maneira. Esse já é um jogo competitivo, tá? Esse é, quem ganhar é o melhor. Né? Você distribui as cartas entre os jogadores. Você nunca sabe que carta está na sua mão, então a carta fica com o verso para cima. E você abre essa carta no centro da mesa, falando a palavra taco. Daí o próximo jogador joga falando gato. Daí o próximo cabra. E o próximo queijo. Pizza. E cada um vai jogando uma carta e falando a palavra enquanto joga a carta. Quando a carta coincidir com a palavra que você falou, todo mundo bate no centro da mesa e a última pessoa que bateu leva todas as cartas para casa. E daí o seu objetivo é se livrar dessas cartas. Divertido, né? Só que esses educadores, o que eles encontraram aí? Memória, lógica e raciocínio, percepção visual, coordenação motora é importante, esportividade, você vai perder bastante no Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, garanto para você, e vai tomar um monte de tapão na mesa. Autocontrole e foco. Esse é o tipo de jogo, porque, não sei se vocês perceberam, o queijo ali parece mais ou menos a pizza, a cabra parece mais ou menos o gato, então você tem que ter um nível de concentração muito alto para você ficar afiado com esse jogo. Terceiro exemplo que eu queria mostrar para vocês é o Entre Linhas. Entre Linhas, esse também é um jogo cooperativo de dedução. Tá? É um jogo para 2 a 6 jogadores, partidas de 10 minutos. E esse é um jogo cooperativo que a gente não está jogando contra ninguém. Na verdade, esse é um jogo em que você coloca uma grade de palavras. Então vocês estão vendo aí que tem o A, B, C, tem a letra D ali, a linha D, não está aparecendo no slide. E depois você tem as colunas, 1, 2, 3, 4. Certo? E o que é distribuído para os jogadores? A carta da coordenada. Então eu recebo uma coordenada, por exemplo, B3. E os outros jogadores precisam saber qual é a coordenada que está na minha mão. Eu sei que a minha C3, eu errei aqui. A C3 está na minha mão. Eu sei que na C3 a coordenada é ar, planeta. Qual é a dica que eu dou para os outros jogadores para eles descobrirem qual é a coordenada que está na minha mão? Eu não posso usar a palavra planeta, eu não posso usar a palavra ar. Então eu teria que falar assim,
Júpiter, por exemplo. Daí, algum jogador vai falar, opa, peraí, Júpiter é um planeta gasoso, então planeta ar, a sua coordenada é C3. Sim, se acertou, todo mundo ganha. Se errou, eu escondo essa carta e ninguém vai saber qual coordenada que era e a gente continua jogando. O objetivo desse jogo é a gente tentar preencher essa grade com todas essas cartas. E daí, no entrelinhas, o que a iniciativa Sala identificou? Memória, lógica e raciocínio, percepção visual e espacial, socialização e cooperação, inteligência emocional e empatia. Por quê? O que eu acho mais incrível do Entrelinhas é que quando eu jogo com um amigo meu que eu conheço muito bem, ele dá a dica e eu acerto na hora. E quando é uma pessoa que eu não conheço muito bem, eu falo assim, mas o que você está falando, cara? Né? Então é legal, por exemplo, você pega ali traje e lâmpada. É traje? É, traje e lâmpada. Vamos imaginar que você pegou aí a coordenada A1. Que dica que você vai dar para essas duas palavras para o seu amigo em que junte traje e lâmpada? Então ele é um jogo que exercita não só toda a parte de vocabulário, mas também de você tentar dar dicas. E, importante, essa dica só pode ser uma palavra que não contenha traje nem lâmpada e não pode ser palavras compostas. Bom, nesse caso, o que acontece aí com o Paper Game Sala? A gente desenvolveu um material que são fichas individuais dos jogos, para cada jogo da Paper Games. E também tem uma tabela de fácil acesso. Essas fichas individuais dos nossos jogos são fichas para os professores, profissionais de educação, terapeutas, psicólogos, que mostra quais habilidades cada um dos nossos jogos desenvolve. Então, assim, o que é interessante dessas fichas, né? Essas são fichas bastante completas, onde vem qual é a melhor faixa etária para você trabalhar isso com os seus alunos, quais são as habilidades desenvolvidas, quais são as múltiplas inteligências do Howard Gardner que são desenvolvidas, quais são as competências do BNCC que esse jogo contempla, e depois ainda tem no verso da ficha orientação para os educadores, para tipo assim, olha, se você tem uma turma muito grande ou muito pequena, você pode colocar essa carta, trocar essa regra. Então são dicas, não só para os educadores, mas para os pais também, né? Então são fichas que possuem informações valiosas para você que é educador, professor, que trabalha com grandes grupos, para que você utilize os nossos jogos também no aprendizado desses grupos, né? Hoje nós já temos professores, psicólogos e terapeutas usando isso em sala de aula e usando isso nos consultórios para desenvolver aí uma série de habilidades e abrir um espaço de cognição, de relaxamento, de descontração, né? Além disso, nesse material, a gente também tem uma tabela de fácil acesso, do tipo assim, poxa, eu quero um jogo para tal idade, quantidade de jogadores, tempo de jogo, e ali você consegue ver qual jogo funciona com o melhor segmento educacional, quais são as habilidades desenvolvidas, quais são as múltiplas inteligências que ele abrange, né? Então, assim, essa iniciativa Sala é o quê? É a gente tentar pegar os nossos jogos e colocar ele em outros ambientes que promovam como se fosse um facilitador de aprendizagem mesmo. Então, o que eu ia dizer para vocês Paper Game Sala hoje já está com um site no ar, papergames.com.br/sala. Por favor, se você é professor, profissional de educação, psicólogo, terapeuta, acesse o site, baixe esse material, é grátis, não precisa fazer cadastro, não precisa dar o seu e-mail para a gente. Por favor, baixe o material e saiba como que você consegue utilizar os nossos jogos em sala de aula, tá? Ou no seu consultório. Eu acho que é um material que a gente está... E sendo muito honesto, a gente tem hoje 25 fichas prontas e a gente vai fazer essas fichas de todos os nossos jogos. A gente tem 90 no nosso catálogo. Então, assim, existem jogos para todas as ocasiões, tá? Se você é escola, se você tem uma instituição de ensino, venha falar com a gente. A Paper Games consegue montar junto com a escola uma ludoteca de jogos específicos para a sua instituição de ensino, inclusive
jogos customizados. Nós já temos experiência de trabalhar com o Supera, de fazer jogos personalizados, customizados, especificamente para as escolas, para as salas de aula do Supera, com muito sucesso. Então, se você é escola, venha falar com a gente tem condições muito boas para vocês. E se você é revendedor, tem uma loja, papelaria, loja de presentes, loja de material escolar, os nossos jogos é uma excelente oportunidade de novo produto para vocês apresentarem para o seu público. Por que é importante isso? Porque você está lá vendendo material escolar, mas os nossos jogos não é só um joguinho de passatempo. Nós temos o respaldo de educadores e de profissionais de educação que falam, esse jogo é divertido? Mas olha tudo isso que ele faz para o público que consome, né? Então, assim, se você é revendedor, passa no nosso stand. Aqui na Escolar a gente está com uma oportunidade excelente para novos revendedores, tá? Então passa lá, vai dar uma olhada. Se quiser ir lá também jogar uma partida de taco gato com a gente, pode ir, fique à vontade. E é isso, pessoal. Acessem o site do Paper Game Sala e muito obrigado pela audição de vocês. Obrigado. Se vocês quiserem fazer pergunta, estou à disposição. É isso mesmo, Danilo. Alguém quer... Aqui, ó, ali atrás já tem. Olá, agradeço aí a apresentação, adorei, fiquei bem empolgada. Obrigado. Eu sou professora, mas do ensino superior. E eu não sei se eu perdi, mas vocês também atendem a faixa jovem adulto? Porque eu acho que são habilidades que a gente está precisando muito. Eu dou aula para o recém-chegado na universidade, que são jovens, né? Que precisa de foco, precisa de essa parte coletiva. Agora, pós-pandemia, então, mais do que nunca, né? Então, eu só queria ouvir um pouquinho se a gente também pode estimular na universidade. Sim, com certeza. Com certeza absoluta. Nós temos já experiência de jogos nossos sendo utilizados em disciplinas específicas de ensino superior. E falo mais, quando eu estava falando lá do jogo Bandido, que joga eu, minha mãe e meu sobrinho, você consegue colocar 3 gerações numa mesma mesa. Legal. Né? Porque o jogo ele tem um nível de engajamento tão alto que você conecta qualquer faixa etária. Então a gente sempre fala assim, a partir dos 6 anos até 99. Então assim, com esse material, você consegue, naquela tabela que eu mostrei, tem lá os jogos que funcionam melhor para ensino superior. Legal. Tá? Então tem lá na tabela os 4 níveis, infantil, fundamental, 1 e 2 e o ensino superior. Então você consegue ter essa informação lá, acesse o site depois, fique à vontade. Com certeza, obrigada. Já tem uma pergunta aqui, ó, já vai chegar o microfone para você. Danilo, eu gostaria de saber como que é o processo criativo de criação de jogos de vocês, que os jogos de vocês são de uma criatividade absurda. Obrigado. Os jogos, eu acho que é importante a gente dizer, né? A Paper Games ela é uma editora de jogos que está aqui no Brasil, mas os jogos são jogos licenciados de editoras, principalmente editoras da Europa, né? Como a gente tem como pilar o fun factor, né? O fator diversão, quando a gente faz essa curadoria, escolha dos jogos, o que a gente sempre busca esse jogo é divertido. Tá? Então, assim, é muito importante porque a gente sempre pensa assim, quais são os principais concorrentes da Paper Games? Os nossos principais concorrentes são qualquer tipo de evento de entretenimento, né? Então, assim, o jogo precisa ser muito divertido. Precisa ter partidas rápidas, que não demore horas, às vezes, né? Então, assim, por isso que eu apresentei aqui para vocês jogos com partidas de 10 minutos. Eles precisam ser fáceis, né? Então, assim, também com regras muito simples. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter um pequeno nível de desafio, porque ele não pode ser muito fácil, né? Então, ele tem que ter um jogo, ele tem que ter ali um pequeno nível de desafio que você fala assim, putz, cara, se eu bobear, eu vou perder, né? Então, o processo criativo, todos os nossos jogos, eles são criados por games designers de renome internacional. Esses caras, numa boa, assim, tem uma cabeça assim de criar mecânicas com palavras e tal, muito bacana. Então, assim, a gente não faz esse tipo de criação. A Paper Games hoje, pelo menos por enquanto, não temos um departamento de criação de jogos, mas eu garanto para você que o nosso departamento que faz a curadoria, escolha desses jogos, a gente precisa saber o que é criativo, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ótimo, ótimo. Obrigado.
Próxima pergunta? Só levantar a mão que a gente leva para vocês o microfone. Mais alguém? A gente tem tempo para mais uma perguntinha. Aqui. Olá. Olá. Na verdade, eu não gostaria de fazer uma pergunta, eu só gostaria de parabenizar vocês, porque eu sou professora do Fundamental 1 e eu sei o quanto tem sido difícil prender as crianças, né? Hoje, nesse mundo de tela, elas não têm mais o interesse, né? Eu sou professora do Fundamental 1 do 3º ano e já sou muito questionada: para que eu vou aprender isso, tia? Então você pode perceber que as crianças perderam o interesse, né, de aprender. Se não for algo que realmente atraia, né, prenda essa atenção, não tem graça. Logo elas se dispersam. Então, achei maravilhoso o projeto. Com certeza eu vou indicar na minha escola. Criativo, tá bom? Então, só queria parabenizar. Muito obrigado. Só fazer um comentário. Eu tenho bacharel em artes visuais e também tenho licenciatura. Então, eu já dei aula de artes. Eu sei da dificuldade que os professores têm, até porque eu tenho muitos colegas que seguiram a carreira de professor, né? Quando a gente estava decidindo sobre como que a gente ia disponibilizar esse material, a gente teve diversas conversas internas dentro da Paper Games, que e aí, faz um cadastro, a pessoa coloca o e-mail e tal, e aí a gente tomou essa decisão. Não, o material ele é grátis, a pessoa entra no site, faz o download, não precisa colocar e-mail, não precisa fazer nada, né? Por quê? Porque a gente já sabe de todas essas dificuldades. Daí a gente ainda vai pedir seu SIC, nome, RG, telefone, né? Então, assim, eu acho que o ponto é bem esse mesmo. Esse material é mesmo para auxiliar os professores a ter aulas com mais engajamento. E, assim, a gente já tem experiências muito positivas, tá? Assim, tem até professor que posta, às vezes, nas redes sociais: olha só o que eu levei para a sala hoje, o Taco Gato, e é muito positivo. Bem bacana. Legal. Mais alguém? A gente tem 2 minutinhos aqui. Alguém? É só levantar a mão se quiser aproveitar esses minutos finais. Não? Então, fechamos. Danilo, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela iniciativa. Aplausos para o Danilo.